começa dando uma olhadinha no sistema nervoso, né, a finalidade dele. A gente tem um sistema nervoso central que serve como uma ponte, né, para os estímulos que a gente recebe e para as reações que a gente tem, certo? Então ele estabelece, ali, de certa forma, é ele, né, que nos liga à realidade que existe. Ou seja, você precisa de um estímulo externo e de uma resposta para poder atuar no mundo. Então ele se divide em duas partes, que é o sistema nervoso central e o periférico, compreendendo ali o encéfalo, a medula espinhal no nervoso central e os nervos e gânglios no periférico. Tá aí uma figurinha só para dar uma ilustradinha, né? O encéfalo lá e a medula espinhal e os nervos periféricos. Então o que vai acontecer? Você vai receber ali o estímulo, né? Você vai receber o estímulo no periférico e vai haver uma resposta no central, certo? Estou colocando aí o neurônio, que é uma célula, uma unidade básica, né, do nosso sistema nervoso. É uma célula super excitável e é uma célula que a gente estuda assim, e ela tem uma importância muito grande. Que eu não sei se vocês percebem bem a fisiologia dela ali, ela tem os dendritos, né, que são aquelas terminações de recepções. E aí que entra uma diferença bem grande do que se conhecia antes para o que vem acontecendo agora, que faz toda a diferença ali, né? Como ela tem, a gente, até há algum tempo atrás, o nosso professor até comentou que ainda hoje se ensina que o neurônio ele não tem reconstituição, né? Então se você perder neurônio, você perdeu e acabou-se. Só que existe uma diferença muito grande agora para a gente saber como isso pode mudar a nossa vida, sabendo que essas terminações elas podem se estender, podem se prolongar e podem criar conexões novas. E isso dentro da neurologia, daqui a pouquinho vocês vão perceber que tem tudo a ver. Então esse é o formato básico dele, ele tem os dendritos, ele tem um corpo ali, o corpo formado, né, o corpo axônico ali e as terminações finais aqui. Então, como é que ele se comunica? Né? Se você recebe um estímulo para chegar até o cérebro, como é que vai? Ele vai propagando essa informação neurônio a neurônio através de sinapses. Isso é uma coisa química, formando uma corrente elétrica que vai passando de um para outro. E ele utiliza substâncias que são peptídeos, que são proteínas, para fazer isso, né? Então, tá ali. Para passar, né, substâncias químicas capazes de transmitir sinais elétricos de um neurônio a outro, que são os neurotransmissores, que são esses peptídeos que eu falei. Até o Rafael estava falando de droga, né? Que o turbinar sem usar a droga, né? Então, dá até um complementinho aqui. Que, após a transmissão na sinapse dessa informação, por neurotransmissores, que são peptídeos que são passados de um neurônio para outro, esses neurotransmissores, esses peptídeos, né, as proteínas, elas são reabsorvidas em canais específicos. Quando você usa droga, o que acontece? Eles não são reabsorvidos de novo, então eles ficam fazendo uma superexcitação de uma forma descontrolada. Então a gente nem pode fazer apologia à droga aqui, né? Porque é uma forma desorganizada, é uma forma que você não tem mais controle sobre isso, né? Então nunca é uma coisa positiva, vai causar danos, vai causar uma série de coisas ali. Eu coloquei alguns exemplos de neurotransmissores só para vocês terem uma ideia. Ali são as endorfinas, encefalinas, que fazem um bloqueio de dor. São nesses neurotransmissores que atuam, por exemplo, as anestesias, né, os anestésicos de forma geral, eles bloqueiam ali a entrada e você não consegue passar a informação ali para a próxima célula. Tem a dopamina, que está relacionada com satisfação, prazer, regulador do comportamento emocional, pensamento abstrato, ajuda na redução do estresse. A serotonina, que eu garanto que a maioria aqui já ouviu falar, né, que é super propagada. Todo mundo fala, que caminhar libera serotonina. Então, o que é comer chocolate? Libera, né? Então, está envolvida ali no processo da regulação do humor, do apetite, temperatura corporal, atividade sexual e outras coisas, né? O GABA não é muito pela gente, de maneira geral, né?
não é muito conhecido, mas ele está envolvido em vários processos também. Isso é só para dar uma préviazinha para vocês, como é que o nosso corpo passa informação e como é que a gente reage a essas informações que aparecem lá. Então, voltando. A gente recebe o estímulo através dos nossos sentidos, né? Através do paladar, através do olfato, através do tato, de várias maneiras. Você recebe o estímulo, esse estímulo ele é passado de neurônio a neurônio por neurotransmissores, né? Em corrente elétrica, quer dizer, é tudo químico, né? São tudo coisas que já estão bastante conhecidas agora. A gente tem muito mais conhecimento por ressonância magnética, áreas que são atuadas, que são ativadas no cérebro. Chegando lá, o que vai acontecer? O teu cérebro vai processar essa informação e vai reagir de acordo com a necessidade dele. Né? Então, ele vai formar uma imagem, vai ativar memórias e vai dar a resposta dele. Então, as 3 etapas. Tem o estímulo, a interpretação e a resposta. Né? Tá ali uma sequência de neurônios passando uma informação de um neurônio a outro. O que acontece? No cérebro, você forma verdadeiros circuitos. Tem uma imagem ali para vocês. Aquela imagem maior ali é uma imagem de uma sinapse, né? Do momento em que ele está passando os neurotransmissores de uma pontinha ali do dendrito para outra. Certo? E lá naquele iluminadinho aqui, que eles até circularam, isso é uma imagem, seria uma imagem de ressonância magnética. Quer dizer, isso não é viajar na maionese, isso é realidade científica mesmo. Isso daí são coisas que já são totalmente conhecidas e já se tornaram até banais, né? Banais nunca vai ser, mas já se tornaram muito corriqueiras e que comprovam tudo isso que a gente vem estudando dentro da neurologia. Quer dizer, a gente, na verdade, usa como embasamento isso. Então, tá lá. Isso é importante. Ó, toda atividade cerebral é um circuito de neurônios que está sendo ativado no exato momento. Sendo assim, cada pensamento é um ou mais circuitos, um ou mais por quê? Você vai usar as memórias que você tem. Cada memória, cada ação possui circuitos neuronais sendo ativados e propagando impulso nervoso entre eles. Então a gente não pensa aqui somente em estimulador, estímulo a uma fuga, por exemplo. Você está lá, você tem medo, por exemplo, você encontra uma cobra. Muitas pessoas vão fugir dessa cobra, outras pessoas não vão fugir dessa cobra. Quer dizer, você usou as mesmas vias, você usou a tua visão, né? E você tá de frente para ela. A via é a mesma, mas as informações que você já tem, as memórias que você já tem no teu cérebro, vão determinar a tua reação diante da coisa, né? E isso não era levado em conta antes. Agora, com essa informação, se a gente tem essa informação, é lógico que você tem controle sobre o que acontece numa reação, por exemplo, de uma briga com alguém, né? De uma situação estressante, de você saber como você vai se comportar diante de uma situação ou outra, aí coloca a gente como uma pessoa que tem escolhas, né? Pensamento cérebro é sistema ativo e criador, e a gente tem que ter a reação de acordo com o que a gente acredita que seja o melhor, né? Bom, aqui vem a neuroplasticidade, que o cara vai falar depois para vocês com mais profundidade, mas eu só coloquei aí porque faz parte do que eu estou falando aí. Então, construção de novos circuitos cerebrais. Como eu falei para vocês, inventar neurônio não pode, mas estender conexões, aumentar circuitos é totalmente possível. Quanto mais você estuda, quanto mais informação você tem, quanto mais imaginação você usa, quanto mais estímulos você usar, mais circuitos você vai criar. Já foi comprovado que pessoas inteligentes, o que são? São pessoas que são capazes de formar novos circuitos de maneira mais eficiente. E como é que você faz isso? Colocando informação no teu cérebro. Abrigo de novas memórias. A cada coisa que vemos, nossos neurônios se reorganizam e formam um novo circuito para abrigar essa memória.
Então, o que acontece dentro da neurótica? Dá tempo? 3 minutos. 3? Vamos falar. Eu vou ficar curiosa. Bom, cada memória do cérebro é um circuito neuronal e quando ela é ativada, ou seja, quando pensamos nela, esse circuito é ativado percorrido pelo impulso nervoso, gerando uma sensação fisiológica. Então, se você fechar os olhos, fecha os olhos agora, imagine um limão aberto assim. O que aconteceu? Saliva, né? Você não tá com limão aqui, gente, não tem limão, não existe. Mas aqui existe, a criação existe, né? Então pode ativar um neurônio independente de você ter ou não aquilo que está acontecendo. E isso pode ser de uma coisa pequenininha, como eu citei agora, uma coisa super momentânea, como pode ser uma coisa maior, que pode ser trabalhado dentro da neuróbica, dependendo da necessidade de cada pessoa. Bom, cada visão, cada cor, cada forma vista é uma luz que chega ao olho. No olho, cada cor diferente ativa uma forma diferente, né? Ativa de forma diferente a retina que envia impulsos nervosos diferentes. Então, através disso, você forma uma imagem no teu cérebro. A imagem que você forma não necessariamente não se sabe, né? Que imagem você formou e a imagem que eu estou formando de um rosto de uma pessoa qualquer. Por isso que a gente, nossa, tá namorando com aquela menina tão horrorosa, né? E lá para ele é maravilhosa, linda. Então não é a mesma imagem. Bom, cada sensação, frio, calor, dor, é um impulso enviado pelos receptores da pele que ativa um circuito neuronal produzindo tal sensação. Vou falar de uma mergulhadora russa, que eu não sei se vocês já ouviram falar, aquela mergulhadora que ela nadou nua com as bilugas lá, né? Como que ela consegue ficar aquele tempo todo, porque uma água congelada, água que uma beluga nada, imagine, né? Ela, pra gente, se a gente cair numa água daquela, 3 minutos para morrer. E ela passa 15? Como? Né? É impossível, a gente pensa que é impossível. Mas é uma questão de controle mental mesmo. É possível? Tudo é possível. Aqui a gente está vendo cada vez mais que tudo é possível. Bom, e a neurologia com isso, né? Então, que eu passei, justamente o tema é a neurofisiologia, porque com a neuróbica a gente aprende a construir esses novos circuitos. Existe um caminho que se aprende e leva até o caminho das pedras ali, né? Então a substituição dessas meganes, que esse termo a gente vai aprendendo a se acostumar com ele, né? Que são memórias muito fortes que a gente tem, que levam a gente a tomar atitudes que a gente muitas vezes não gostaria e que quando vê acaba acontecendo. Missa? Ok. Então, desativando os antigos e utilizando a imaginação, construindo uma nova megane. Da mesma forma como eu falei do limão e muita gente salivou, provavelmente a maioria que salivou, né? Da mesma forma, a gente pode construir uma coisa maior, uma coisa que a gente deseja, que a gente tenha intenção e poder tomar, fazer o caminho que a gente quer fazer. Deu? Não dá.